Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Isabel Espanholo, sou taróloga, professora de tarô, responsável pelo site Leituras do Tarô e pela produção de conteúdo do Leituras do Tarô no Instagram, agora também aqui no YouTube. Então, dando continuidade a essa série sobre os arcanos maiores no amor, hoje nós vamos falar sobre a carta da sacerdotisa. Eu vou comentar um pouquinho sobre os aspectos positivos e negativos dessa carta e depois a gente passa para uma leitura na parte amorosa. Leitura na parte amorosa que eu digo é falar sobre o significado, sobre esses significados em um relacionamento, quando essa carta sai tanto no aspecto positivo quanto negativo. Então, a sacerdotisa é uma carta muito bonita do tarô. Ela é uma mulher assim muito enigmática, muito misteriosa, né? Sentada ali no templo dela, tem aqui a imagem da meia-lua e nesse tarô a sacerdotisa, ela tá muito linda. Na maioria dos tarôs, mas nesse tarô aqui o desenho dela, né, essa meia-lua, essa tonalidade de azul na roupa, então ela simboliza o conhecimento. Mas o conhecimento da sacerdotisa não é um conhecimento pertencente à esfera racional. Ela representa o conhecimento intuitivo. Quando a gente fala do conhecimento na esfera racional, a gente está falando do arcano do Papa, porque ele decodifica o conhecimento dele através da razão. Então, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, todo o conhecimento psicológico, é todo aquele conhecimento que foi sistematizado através da razão. A sacerdotisa é diferente, ela não, o conhecimento dela é intuitivo. Então você pode viver a sacerdotisa através da sua voz interior, da sua intuição. É quando de repente você tem aquela intuição muito forte e quando você decide não escutar a sua intuição, geralmente acontece, né? Exatamente aquilo que você intuiu. E aí você não faz, você diz assim: meu Deus, por que eu não ouvi a minha intuição? E todo mundo já passou por isso na vida, e mais de uma vez. Não há ser humano, acredito que não exista ser humano na face da Terra que não tenha vivido isso, né? De ouvir a sua própria voz interior. Muitas vezes a gente atende, outras vezes não. Então a sacerdotisa, ela é essa esfera do conhecimento, da intuição. Não tem uma explicação. Você simplesmente intuiu, você simplesmente sente. Agora, ela também é um arcano que nos remete a um certo distanciamento. Você se imagina como uma sacerdotisa, ou imagina lidando com uma sacerdotisa. Ela não é uma pessoa que ela vai chegar num determinado lugar e ela vai abrir os sentimentos dela. Ela vai falar sobre o que ela está sentindo. Ela é muito mais um personagem, uma pessoa, uma figura que vai observar o ambiente, que vai olhar aquele ambiente, ela vai tentar analisar, ela vai ter cautela. Então, ela num aspecto positivo, ela representa intuição, observação, discrição, uma atenção, cuidado com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. Ela não vai sair falando aos quatro ventos aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente e, infelizmente, podendo se tornar refém de uma pessoa mal intencionada. Então, a sacerdotisa, ela tem, assim, um distanciamento que é benéfico, inclusive, para ela. Agora, no aspecto negativo, essa questão do distanciamento, de um certo recolhimento, porque essa carta também no aspecto positivo, ela traz o recolhimento, que é muito importante. É muito importante aqui que a gente saiba o momento de se recolher para colocar as emoções em ordem. Mas a gente não vai ficar recolhido o tempo inteiro, sem interagir socialmente com as outras pessoas. Então, no aspecto negativo, ela já entra assim com alguma característica aí de, pode ser uma depressão, uma pessoa que não queira o contato, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que esteja reprimindo as suas emoções. Porque, conforme eu falei, todo o arcano ele tem um aspecto de luz e de sombra. Então,
você precisa entender como ele cai no jogo para saber o que ele está falando. Se ele está dizendo, por exemplo, se ele sai no aspecto positivo, que você está ouvindo a sua intuição, que você está passando por uma fase de mais recolhimento para que você possa se organizar emocionalmente, para que você possa recuperar, por exemplo, a sua vitalidade em algumas situações. Mas se ele estiver num aspecto negativo, pode demonstrar que você está recolhido demais, que você pode estar começando aí com um processo de tristeza, com alguma depressão, alguma coisa, enfim. Agora, levando essas características para a área amorosa, a sacerdotisa, se ela está falando sobre um relacionamento, sobre um casal, você é noivo, você namora, você tem um casamento, ou você tem uma relação que não foi oficializada, mas ela é uma relação estável, bacana, positiva para você, e sai a carta da sacerdotisa. Então, a sacerdotisa, ela mostra que existe sim uma estabilidade naquela relação, porque ela é uma carta de estabilidade. A sacerdotisa, ela não é um arcano de movimento, como é, por exemplo, o louco, como é, por exemplo, o mago. Ela não, ela demonstra estabilidade, ela demonstra passividade. Então, se ela demarca um relacionamento amoroso, ela está falando a respeito também da estabilidade, ali das coisas que caminham com uma regularidade. Ela pode também estar dizendo da afinidade espiritual que existe entre as duas pessoas, porque ela é uma carta que tem muito a ver com o inconsciente, com espiritualidade. Então, naquele casamento, naquela união, pode haver assim uma afinidade muito grande, uma identificação muito grande. Sabe aquelas relações em que as pessoas parece que falam juntas a mesma coisa? Parece que tem até uma telepatia, né, no relacionamento. Você estava pensando na pessoa, daqui a pouco chega uma mensagem da pessoa, a pessoa liga para você. São aquelas coisas assim numa relação que demonstram que há muita afinidade entre as pessoas. Então, a sacerdotisa. Agora, se ela aparece num aspecto negativo, ela pode estar mostrando sim um distanciamento por algum motivo. Então você está fazendo uma tiragem de tarô, uma leitura de tarô, e a sacerdotisa, ela aparece no seu relacionamento na via negativa, você tem que saber qual é o significado dela que está aparecendo ali na via negativa, porque ela demonstra também um distanciamento físico, uma frieza, sabe? Pode estar havendo um distanciamento sexual. Aí você está jogando e fala, não é isso. Mas pode estar havendo ali algum distanciamento de algum dos dois, não porque a pessoa deixou de gostar de você, mas pode ser que aquela pessoa esteja num momento assim, vivendo alguma tristeza, vivendo algum problema. Ela pode ter passado por uma frustração ali na área profissional dela. Ela pode ter vivido algum problema em família que tenha gerado alguma mágoa nela, alguma coisa do passado mal resolvida, porque a sacerdotisa também tem a ver com coisas do passado, tem a ver com as nossas memórias, com a nossa interioridade. Tanto é que quando se faz uma relação entre os arcanos e a astrologia, a sacerdotisa é uma lua em câncer, e uma lua em câncer tem muito a ver, né, com recolhimento, com interioridade, com as nossas memórias. Então a pessoa pode estar tendo alguma tristeza, alguma coisa ali está mais fechada, num momento em que ela está mais fechada por alguma situação mal resolvida de família, de repente teve ali um problema em família em que ela voltou lá atrás, no passado, em que ela lembrou de alguma coisa que parecida que acontecia, e ali ela começou a reviver certas coisas e está mais fechada. Então, por isso é que uma tiragem, a gente não deve, não é uma única carta, mas são várias cartas ali e que os símbolos delas se conjugam para a gente saber o que é que está acontecendo, porque muitas vezes o parceiro ou a parceira entra numa cobrança com a pessoa, olha porque você não está prestando atenção em mim, olha porque você está agindo dessa maneira, mas
a pessoa pode estar vivendo uma tristeza, a pessoa pode estar vivendo um momento em que ela está mais ligada à interioridade dela, a ela mesma, a descobertas pessoais, porque nós estamos na Terra num processo de evolução. E nós evoluímos, não é? Em alguns momentos ali num contato mais amoroso, em alguns momentos mais solitariamente refletindo sobre a nossa história. Então, quando ela sai, é necessário ver o que ela está dizendo em relação, mesmo num aspecto negativo, ela está demonstrando uma frieza em nível sexual, ela está mostrando que aquelas pessoas têm um casamento, que elas têm uma união, têm ali uma afinidade, mas elas não estão tendo aquele aconchego, né? Elas não estão tendo ali aquela coisa do namoro, de andar de mão dada, de ir ao cinema, de comer pipoca, de namorar, elas não estão tendo isso por algum motivo, que aí você vai fazer novas perguntas, colocar novas cartas para saber direito o que é que está acontecendo naquele relacionamento. Se essa carta ela sai como um conselho, você vai fazer uma leitura de tarô e ela aparece para você como um conselho dentro do seu casamento, de como você deve agir com o seu marido, namorado, com a sua mulher, enfim, com a pessoa com quem você tem uma parceria. Ela está dizendo, ela está te orientando a dar espaço para outra pessoa. Tenha também o seu espaço, tenha uma independência emocional, sabe? Dê espaço para aquela pessoa, também se recolha um pouco, reflita um pouco sobre você, deixa as coisas acontecerem naturalmente, porque a sacerdotisa, ela é identificada a uma lua crescente. Então são as coisas que nós plantamos e que elas precisam de tempo para crescer, tempo para se desenvolver. Olha aqui no templo dela, tem esse desenho aqui nesse véu que está no templo dela, das romãs, das múltiplas sementes, né? De tudo aquilo que ainda vai germinar, de tudo aquilo que ainda vai crescer e que ainda vai florescer. Então ela nos aconselha a não atropelar as coisas, a ter calma, a ter paciência. Se você está sozinho há um tempo e essa carta aparece para você, né, como um conselho, ela está dizendo que ainda não chegou o momento. Aí você pode resmungar. Mas eu já estou há tanto tempo sozinha. Mas não é a questão de estar sozinha, né? É a questão de, tá bom, você está sozinha, você não está se relacionando com ninguém, mas você tem se trabalhado interiormente? Aí a pessoa diz para você, já fiz muita terapia, já estou bem trabalhada, não estou com problema nenhum. Tá, você está se sentindo bem, tá ótima, mas precisa espera um pouco, porque ela não é uma carta de abertura de caminhos. Não é como o louco e o mago, conforme eu disse. Ela é uma carta em que a gente tem que esperar as coisas acontecerem, deixa o universo trazer para você a experiência que você precisa viver, deixa Deus abrir o seu caminho e de repente numa coincidência você pode encontrar alguém. Então, por exemplo, a sacerdotisa, né? A sacerdotisa não fala de coincidência. O arcano que fala de coincidência, inclusive no amor, é o mago. Coincidência entre aspas, mas é a gente esperar o tempo certo de uma boa sorte no amor, como é o mago, de alguma coincidência favorável. É o momento de ainda manter uma certa reclusão, mas de uma maneira produtiva, né? Adquirir conhecimento, estar ao lado das pessoas que você ama, fazer coisas produtivas para você, para as outras pessoas. Se você tem ali um paquera, alguém ali que de vez em quando aparece, de vez em quando não aparece, um relacionamento como eu chamo de roda da fortuna, que uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, mas você não tem compromisso nenhum, você tá ali na paquera e aparece a carta da sacerdotisa, como é que eu devo agir com essa pessoa? Primeiro de tudo, não procure, não vá atrás de ninguém. Vocês imaginam uma figura como a sacerdotisa indo atrás de uma outra pessoa? Não, fique no seu mundo, cuide de você, cuide do seu mundo, da sua interioridade, que as coisas naturalmente
vão acontecer. Podem não acontecer com esse paquera, com essa pessoa aí que você está interessado, mas as coisas naturalmente tendem a acontecer. E se numa tiragem você pergunta, como é que a pessoa está em relação a mim? Eu volto a comentar, não é se a pessoa me ama, não é isso aqui que a gente está falando. Como é que a pessoa está em relação a mim? Porque o tarô, ele fala do momento. Então, naquele momento, pode ter acontecido alguma coisa entre vocês em que aparece a carta da sacerdotisa, dizendo que aquela pessoa está querendo manter uma certa distância. Aquela pessoa não está querendo se aproximar demais, porque ela é um arcano positivo, ela tem um aspecto positivo na área amorosa, mas quando ela surge num jogo dizendo como é que o outro está em relação a mim, o outro está querendo manter uma certa distância. Vocês podem ter discutido, por exemplo, então a pessoa está querendo ficar um pouquinho distante ali para deixar a poeira baixar, para refletir um pouco, ou pode sim o relacionamento já ter terminado e a pessoa, ela pode querer manter uma distância. Ah, mas a pessoa não gosta de mim. A pessoa pode até gostar de você, mas ela decide que ela quer ficar distante, ela não quer ter aquele relacionamento, porque pode existir uma incompatibilidade muito grande, pode existir uma diferença de valores, de ideias, e ela pode ter decidido que ela não quer aquele relacionamento, ela emocionalmente não consegue lidar com algumas diferenças. Por isso é que eu faço esse comentário de que a pergunta não é a pessoa me ama, não. É como a pessoa está em relação a mim. Ela pode não estar querendo papo com você, ela pode estar querendo se manter distante, não porque ela não tenha um sentimento por você, mas ela já pode ter feito a escolha dela aqui nos enamorados de que uma relação com a outra pessoa é incompatível. Emocionalmente é incompatível para ela, para a estrutura dela, para os valores dela, para a cabeça dela. Aquele relacionamento pode ter trazido mais confusão do que evolução, do que equilíbrio, do que felicidade. Então ela quer se manter distante, porque existem as relações doentias. Tem pessoas que estabelecem relações doentias. Então a pessoa pode ter se conscientizado que aquela relação estava fazendo mal para ela, que embora ela tenha um lado dela que queira ficar perto do outro, ela já entendeu que não é bom. Então a sacerdotisa, como é que ela tá? Ela está querendo manter distância. Bom, obrigada, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar, porque é muito importante aqui para o canal crescer e é muito bacana essa interação que a gente pode ter. Então, escreva aqui para mim nos comentários sobre a sacerdotisa, como é que você percebe a sacerdotisa no amor, como é que você pode trazer a sacerdotisa para a sua vida amorosa no sentido de refletir sobre os seus relacionamentos, refletir sobre como esses relacionamentos têm a ver com histórias passadas, por exemplo, se tem a ver com imagens da sua infância, de situações que você já presenciou lá atrás. Comenta aqui para mim. Uma ótima semana, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.